todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Psicologia em Série. Tava bem ansiosa para esse vídeo sair, mas agora vai dar tudo certo, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Sex Education, e é um assunto bem difícil de conversar, né, assim, porque é um tabu na nossa sociedade e a gente sempre fica com vergonha quando alguém quer falar sobre isso. Quem nunca sentiu a cara queimar na hora que alguém tocou nesse assunto, que atire a primeira pedra. Para começar a falar, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que as coisas mudam, a nossa sociedade muda, a nossa cultura muda e as formas de se relacionar também. Então, acreditar que as coisas não são tão engessadas já é um bom começo para a gente entender como funcionam as coisas. Na adolescência, a gente ainda não sabe quem a gente é, então a gente sempre fica na dúvida do que vai acontecer. Apesar de que a gente planeja a nossa vida inteira e que de algumas coisas a gente está super certo que vai acontecer. Quando a gente é adolescente, normalmente a gente acha que a gente é o dono do mundo, mas não é bem assim, né? A gente acaba ficando com dúvidas em algumas coisas e outras coisas a gente tem plena certeza de que é aquilo que é o certo e é isso aí, somos donos da razão e de tudo, né? Mas vão surgindo dúvidas ao longo do caminho, a gente vai amadurecendo e vai questionando mais as coisas também. Eu acho incrível o Sex Education ter trazido essa abordagem da sexualidade com adolescentes, porque como eu disse, é uma fase que a gente acaba tendo muita dúvida de quem a gente é, e com o passar do tempo a gente começa a se questionar de quem a gente quer ser, do que a gente se identifica, do que a gente busca. Então, se conhecer, se entender é importante, e eu acho que esse público também precisa um pouco dessa orientação, já que na maioria das vezes tudo é muito velado, tudo é um tabu e os assuntos são extremamente excluídos mesmo da vida dos adolescentes. Então, assim, mesmo com a tecnologia, com acesso à informação, né, porque tem aquela velha história, mas hoje os adolescentes têm acesso à informação, eles procuram por eles mesmos, eles já sabem mais que nós. Em certas partes são verdades, mas mesmo com todo esse acesso à informação, ainda restam dúvidas e eu acho que ter uma conversa normalmente é muito melhor do que deixar o próprio adolescente se virar e descobrir sozinho. Nessa segunda temporada de Sex Education, foram abordadas várias formas diferentes, né, da sexualidade, de gênero, enfim. E mesmo hoje existem muitas dúvidas, né, nesse caso não só de adolescentes, mas de pessoas mesmo na nossa sociedade que não entendem muito bem como funcionam essas novas formas de se relacionar que estão surgindo agora, né? Não que não já existiam, mas estão sendo apresentadas e faladas agora. Como Sex Education trouxe várias coisas pra gente conversar, acredito que cabe aqui eu explicar um pouquinho sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual pra gente entender um pouquinho como são construídos alguns personagens e o que eles apresentam. O sexo biológico está ligado àquilo que a gente nasce, àquilo que a gente enquanto bebês, né? Homem ou mulher. Isso é o que nos define naquele primeiro momento, né? O físico, basicamente falando, é o físico, a genitália que a gente nasce. Esse é o sexo biológico. A orientação sexual tá ligada na função de você sentir afeto e atração ou por uma pessoa do sexo oposto ou por uma pessoa do mesmo sexo que você. E a identidade de gênero é basicamente como a pessoa se reconhece no mundo, sendo como homem ou como mulher. Até aqui tudo bem? Então vamos começar a falar um pouquinho agora sobre os personagens e o que eles trazem pra gente aí ao longo da série. Vamos começar falando do Otis, né, que é um adolescente. Ele é heterossexual e ele namora a Ula, né? Na primeira temporada ele fica meio sem saber entre a Ola e a Maeve, e na segunda temporada eles meio que ficam num triângulo amoroso porque o Otis gosta da Maeve, mas não quer deixar a Ola de lado, e aí eles ficam nesse conflito aí do que resolver. Mas a grande porém do Otis é que ele tem um problema com o corpo dele, assim, né, de se conhecer mesmo, de entender como funciona o corpo, e aí ele fica nesse conflito de que ele dá muitos conselhos para todas as pessoas da escola, mas ele mesmo não sabe como utilizar o corpo dele, vamos falar assim. E aí nessa
falta de não saber, né, utilizar o corpo dele, a mãe percebe e dá algumas orientações. Como a mãe dele é uma terapeuta sexual, ela dá algumas orientações próprias para ele conseguir se entender mesmo. E ele fica extremamente constrangido, ele fala, ai mãe, não quero conversar disso com você, como a maioria de vocês fazem. E aí meio que foge desse assunto e vai tentando, levando ali pelas beiradas o que acontece. E aí eu quero chamar a atenção dessa parte para 2 pontos. Primeiro, para os pais que me assistem, que conversem com seus filhos sobre isso. É extremamente importante ter uma conversa franca, clara, sobre isso, para que não aconteçam coisas muito graves, né? A sexualidade tá aí e você querendo ou não, ela existe e pode ser muito perigoso mesmo para o seu filho não ter essas informações. E quando eu falo de não ter essas informações, não é uma gravidez indesejada, é realmente não ter essas informações de acontecer alguma doença e esse adolescente levar isso para a vida inteira deles. E o outro ponto é para os adolescentes, assim, não se sintam pressionados e não apressem as coisas para que as coisas também aconteçam no tempo devido, né? Às vezes você se sente pressionado por fazer porque seus amigos fazem, ou principalmente as meninas não se sintam pressionadas se você já namora, não se sinta pressionada para fazer as coisas na hora que você não quer. E inclusive, uma dica, se um cara ele tá te pressionando para fazer alguma coisa, é bem hora de você repensar esse seu relacionamento. Agora a gente vai falar do Eric. Sobre o Eric, assim, ele é o ícone, né, da série. Tipo, é o melhor amigo, super estiloso, super alto astral. Uma coisa que me admira muito nesse personagem é que ele nunca fica rebaixado, sabe? Tipo, ele sempre dá um jeito de dar a volta por cima e faz muito jus aquela música levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque ele sempre tenta de novo, sempre tá ali disposto pros amigos a ajudar, enfim. Isso é muito legal. Algumas pessoas me perguntaram se o Eric ele era travesti, porque tem uma cena que ele se veste, né, que era até pro Otis estar com ele, que ele se caracteriza e aí até sofre uma consequência por causa disso, por preconceito, enfim. O que é totalmente errado, pelo amor de Deus. E aí algumas pessoas ficaram com dúvida se ele era travesti. E eu vou explicar um pouquinho sobre o travesti, o transexual e o drag queen para vocês entenderem. Quando uma pessoa ela é travesti, ela se veste como mulher, né? Algumas pessoas tomam esse hormônio feminino, mas ela não se importa com o sexo que ela biológico, que ela nasceu, né? Então, ela se veste como mulher, toma hormônio, né? Age mesmo como mulher, se identifica como isso. No caso dos travestis, para eles não tem um grande problema assim com a questão da genitália. Os transexuais, eles são pessoas que se vestem como mulheres também tomam hormônios femininos, mas aí no caso eles fazem a troca mesmo do sexo, né? Eles fazem uma operação para mudar de sexo. E o drag queen são pessoas que se vestem de mulher, mas são pessoas performáticas, pessoas que são artistas e que pessoas que são artistas e que fazem isso com um propósito artístico, né? Eu acredito que o Eric se encaixe mais nessa última percepção mesmo do drag queen, porque ele é muito artista, né? Ele gosta de combinar várias coisas, é uma pessoa muito criativa. Então eu acredito que ele esteja mais nessa questão do drag queen, tá bom? Heterossexual gosta de uma pessoa do sexo oposto e homossexual gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Então é uma escolha binária, né? Não tem muito o que entender mesmo assim. E talvez, eu digo talvez, seja realmente para as pessoas um pouco mais fácil entender essas duas posições, do heterossexual e o homossexual, né? Mas vamos com calma, vamos conversando juntos aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês dessas outras formas, né, de se identificar. E aí acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor, tá? Para começar a abordar esses assuntos, eu vou começar pelo Adam, né, que começou a série gostando muito da Amy, namorando com ela, né, sentia um amor romântico pela Amy. E depois, no final, a gente sabe que ele
começa a sentir um amor romântico pelo Eric. E aí, dá pra gente acompanhar essa jornada, a gente sabe que pra ele é muito difícil, pra ele, acompanhando essa jornada, a gente vê que é muito difícil pra ele entender o que ele sente, né, e dele se identificar em algum lugar. E aí o Adam, ele não é nem heterossexual e ele não é também homossexual, ele é uma pessoa bissexual. E no caso, né, de pessoas bissexuais, sentir um amor por um e pro outro não anula. No caso da Amy, virou uma grande amizade, mas no caso do Eric, passou a ser um amor romântico. Mas isso não significa, por estar com o Eric, por exemplo, ele deixou de sentir um amor pela Amy. É que o amor da Amy, na verdade, não era um amor verdadeiro. Era também um amor verdadeiro, mas ele se apaixonou por uma outra pessoa, e aí essa pessoa era o Eric, e enfim. E acaba que eles ficam juntos. Ah, tá, mas já que o Adam é bissexual, a Ola, que é a namorada do Otis, também é bissexual, certo? Errado. Porque a Ola é um pouco diferente. E ela se identifica, né, na série como uma pessoa pansexual. Ah, o que é uma pessoa pansexual? Uma pessoa que é pansexual, ela se apaixona pela essência de alguém. Ela não se apaixona por um jeito físico ou por um gênero. Ela se apaixona pela essência mesmo daquilo que a pessoa é. Esse talvez valha a pena você dar um Google, pesquisar, ler sobre, para aprender um pouco mais, porque isso que eu falei é bem superficial, assim. Então vale você ler sobre tudo isso que eu tô falando. E por último, não menos importante, apareceu uma nova personagem que se apresenta como assexual. E aí é uma das coisas que geraram mais intriga na internet para entender, né, o que seria uma pessoa assexual. Uma pessoa assexual, ela é uma pessoa que não sente o desejo físico de estar com alguém, né? Mas ela pode sentir um amor romântico, um amor de companheirismo, por estar com alguém, mas ela não sente vontade mesmo de ter uma relação sexual com uma pessoa. E isso é uma pessoa assexual. E hoje alguns estudos, algumas coisas que já foram publicadas, é que a assexualidade ela pode ser definida em vários níveis diferentes. Então, né, algumas pessoas podem querer alguns toques, mas outras pessoas realmente não fazem nenhum tipo de ato sexual. Então é isso, meus queridos. Obrigada por assistirem o primeiro vídeo aqui do YouTube. Compartilhe com seus amigos, leia sobre. Não fique só nesse vídeo, pesquise sobre tudo isso que eu falei. Eu acho que é super importante. Você que é mais jovem, converse com seus pais. Vocês pais, né, que estão aí me assistindo também, converse com seus filhos. Se você não se sente confortável de conversar com seu filho, procure uma ajuda profissional, porque essa conversa é extremamente importante, e ter uma conversa franca realmente resolve a maioria dos problemas que tem, assim, entre família, né? Mas família é um outro vídeo, um outro assunto. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir. Vou deixar aqui o meu Instagram para você curtir, para você compartilhar, para você me seguir. E é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.